tentar ser breve. Versículo 13. Josué capítulo 3. Vamos lá no versículo 13, está dizendo: quando o sacerdote que carregam a arca do Senhor, que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água que venha de cima, ela vai parar de correr e ficar represada ali. Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança, foram adiante do povo. Estava na época das colheitas nesse período, e isso quer dizer que o que estava difícil ficou ainda mais difícil, porque o Jordão transbordava de tanta água, ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente, e formou-se uma muralha desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zeratã, e as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então, repete comigo, então o povo atravessou o rio, no lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Amém. Versículo 17 agora. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança ficaram parados no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio. Veja só, no versículo 15 ele está dizendo: era época de colheita e a água era um tempo de enchente naquele rio. Mas quando os sacerdotes obedeceram à voz de Deus e levaram a arca que representava a presença de Deus, então as águas se abriram, e quando se abriram, os sacerdotes pararam no meio do rio, e o povo começou a passar ao ponto que não molhava nem os seus pés, nem úmido estava, nem poça d'água tinha. Ele era um tempo de enchente, né? O que o Senhor vem falando nesses dias? Tem nos orientado em Josué sobre a questão da visão do rei. Nós falamos de Josué no capítulo 1, dizendo de posicionamento. Quando você quer viver a visão do rei, o que se trata de conquista e liberações, nós devemos lembrar de Marcos 3:26, 4:26, que fala sobre uma fonte. Você tem que estar ligado na fonte, uma fonte espiritual. E a nossa fonte espiritual é Jesus. A fonte verdadeira da sabedoria que vem de Deus não tem outra, é Jesus. Você tem que estar aliançado com Deus. Você não pode estar mais ou menos aliançado. Se você quer algo de Deus, tem que estar aliançado com Ele. Tem que ter esse compromisso, tem que ter essa busca, essa intimidade com Deus, né? Então, a fonte é importante. E Marcos 4:26 fala: até você decorar, um dia eu vou embora desse lugar da minha vida, vou partir do mundo para a glória de Deus um dia, daqui uns 30 anos, a gente se encontra, mas vocês vão se lembrar do que disse a vocês em Marcos 4:26. Tem pastor que não parou de falar sobre porque a visão do reino, o que Deus estava querendo revelar para que você ande com Ele. Porque no mundo que a gente vive, a gente precisa ter, poder, direção do Espírito Santo para liberar, para conquistar as coisas, visão do reino, e para liberar as coisas, que é as promessas que Deus dá na palavra dele. Você consegue, é as promessas que Ele te dá. Para ser liberado, precisa ter um posicionamento, precisa ter visão do reino. Então Jesus está falando: se vocês querem começar a ter visão do reino, então primeiro saiba que você tem que estar ligado a uma fonte de sabedoria que vai alimentar a sua terra, que vai dar os nutrientes que você precisa para a sua terra. E quem é essa fonte que dá os nutrientes para a sua terra? É Jesus. E quem é a terra? Jesus disse: você é a terra. A boa terra é aquele que creu, não é aquele que não creu. A boa terra é aquele coração que creu na palavra de Deus e que guarda. Porque ele diz que a boa terra não é aquele só que lê a Bíblia, é aquele que lê e guarda aqueles mandamentos. E quando fala em guardar, fala-se também em praticá-la.
Porque aquele que diz que guarda é aquele que diz que faz o que ele lê, o que ele aprendeu. Então Jesus disse: se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, tudo o que vocês pedirem será feito. Até mesmo se não duvidar no coração de vocês, se um monte ou um prédio que está na sua frente estiver te atrapalhando, você ordenar que aquele prédio mude de lugar para deixar de atrapalhar você, olha, pode ter certeza que muda. Muda. Tem dúvida? Fique em dúvida. Se não duvidar, verás a glória de Deus. Porque não é palavra minha, é promessa de Jesus. Então, para liberar essas promessas, nós precisamos ter visão dele, ter um posicionamento do que, como o reino de Deus vê as coisas invisíveis para trazer existência no visível. E Jesus está ensinando sobre isso. Então, se a terra não for boa, a palavra não permanece nela. Se a palavra não permanece em você, você não tem fé. E se você não tem fé, você não tem poder. Você não tem direção do Espírito Santo para entender como tratar aquela semente. Como fazer que aquela palavra que foi liberada de Deus ao seu respeito venha germinar. O Espírito é quem nos dá a orientação, nos dá a palavra, onde vai confirmando a concordância com o nosso Espírito aquilo que Deus quer realizar. Por quê? Ele está dizendo a palavra, se não me engano, em Romanos 8, está dizendo que Ele conhece as intenções de Deus a nosso respeito. O único na terra, que está na terra conosco, que conhece as intenções de Deus para a nossa vida, é o Espírito Santo. Então, se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo, não conseguir ter essa comunhão, exercer essa comunhão, que é o quê? A fé, a terra somos nós, a fé, a semente é a palavra é a fé, e se essa fé não estiver germinada, quando fala germinada dentro do embrião, o embrião é o quê? Imagina um lugar, uma sala, onde encontra o meu espírito com o Espírito Santo, tá? Esse é o embrião. Vamos falar de fé, Espírito Santo. Aí eu entro naquela salinha que está lá, e o Espírito Santo vem me encontro. Eu entro no encontro dele. Mas eu vou diante do Espírito Santo falar com ele sobre fé. Aí ele fala: vamos conversar sobre fé? Vamos. O que você tem aí? O Corinthians jogou hoje. Isso é fé? A sua mente está preparada? Não, olha, eu estou preocupado um pouco porque meu emprego, estou desempregado, ou porque eu estou preocupado porque não paguei, porque eu vou deixar de pagar, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho. Peraí, você entrou na minha sala para falar de fé, e o que eu quero encontrar em você é a minha palavra. Dá para entender o que eu quero dizer? Então Jesus disse: fonte, terra, coração preparado, confiante, crer na palavra e se encher da palavra para entrar na sala do Espírito Santo, para que com o Espírito Santo você aprenda a ouvir as orientações que vêm direto do trono de Deus. Aí que eu digo que é palavras vivas. São aquelas coisas que você age sem saber nem porquê direito, e de repente está agindo e as coisas estão se encaixando. O Espírito está dizendo: vai ali naquele canto, fica aí parado para acontecer algo. Ou então fala isso para essa pessoa que ela vai te ajudar nisso. Ou então fala sobre isso, que vai acontecer isso. Ora sobre isso, que vai acontecer. Que o Espírito Santo começa a revelar o que você deve fazer para que Deus comece a manifestar o seu poder. E esse encontro com o Espírito Santo é na sala. É na sala do Espírito Santo, que é o embrião da fé. É onde você vai gerar, mas ele espera encontrar em você a palavra. Se vamos falar com o Espírito Santo sobre coisas de Deus, nós vamos falar com o Espírito Santo de coisas sobre fé. Nós vamos falar da fé que cuida dos nossos problemas, não do problema, de como vamos gerar fé através do problema. Não tem como, o Espírito Santo ele enxerga a fé. Então, se você chega diante do Espírito, cheio da palavra, você vai começar a entender o que ele quer fazer e o que ele quer falar. Então o Senhor veio dizendo: terra e a palavra tem que estar dentro do seu espírito. A carne é fraca, ela se preocupa, ela se irrita, ela fica impaciente, se angustia. Mas ele diz: mas o teu espírito está pronto. Quando ele diz o espírito, o seu espírito é capaz de tomar uma decisão de fé. E a decisão de fé é crer, é se encher da palavra de Deus. Porque enquanto a mente está dizendo vai dar errado, quando você lê a palavra, tudo é possível que crer, a sua mente começa a tomar uma nova posição. Porque não tem espaço mais para o medo. Não tem mais o espaço quando você lê a palavra para dizer que não existe possibilidade daquilo. A única coisa que vem na mente, quando o teu espírito está cheio, a mente sua está cheia da palavra, ela gera o desejo da palavra e o teu espírito se enche da palavra.
E quando o espírito do homem se enche da palavra, que eles estão interligados, né? A mente, a alma e o coração, o espírito, né? Que é a mente, a alma, que é a mente, e o coração, que ele fala que é os desejos do homem, estão interligados. Quando eles estão cheios da palavra de Deus, quando eu estou cheio da palavra, eu sou cheio de fé. E quando eu começo a falar com Deus, falar com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a falar uma linguagem que eu entendo, porque começa a vir pensamentos da palavra sobre cada situação que eu estou vivendo. Então eu olho para uma doença e Jesus levou sobre si todas as minhas doenças. Quer dizer que o que, Espírito Santo? Que Ele te deu poder para curar doenças e para curar a sua doença. Aí você fala, então em nome de Jesus, se Ele me deu poder para curar doença, então sai doença, sai do meu corpo, sai da vida dela, sai dos meus filhos. É outra posição. Não é olhar para o problema, para a doença e dizer, e aí, qual foi o diagnóstico? Eu quero saber como é que tem para dizer. Quando a mente está vazia, ele está preocupado com o problema, ele fica com foco no problema. E agora, o que vai ser? Agora, é o câncer, e agora? Ele diz que eu tenho, e aí você tem quantos dias de vida? Quando ele está com a mente focada cheia da fé, no espírito cheio da fé, nós olhamos para os problemas não focados no problema, nós olhamos para o problema focados no poder de Deus para mudar aquilo, ou para curar aquilo, porque não tem espaço, porque a confiança aumenta no que Deus pode fazer, e a gente não tem espaço para olhar para aquilo e dizer, o médico diz que você está com câncer, você vai morrer. Bom, ele pode dizer o que ele quiser, mas só Deus me tira da terra. Eu creio nisso. O mundo está violento, o ladrão pode chegar até a mim, porque eu sou ser humano, mas só Deus pode me tirar da terra. E essa, pelo menos eu tenho essa confiança, que ninguém me tira da terra enquanto Deus não falar, venha. Isso é uma decisão minha, de fé, e ninguém tira isso de mim. Por isso que vocês podem falar, você não tem medo de morrer. Talvez seja por isso que eu não tenho medo de morrer, porque a minha decisão é essa. Vamos lá, tenta a sorte. Você vai ganhar um troféu dos céus se você conseguir me tirar sem Deus me chamar. E eu tive prova disso. Então é questão de fé. Então quando eu vou falar com a linguagem do mundo, eu não posso deixar minha mente ficar vaga, sem palavra de Deus, porque quando eu olhar para o problema, a nossa carne é fraca, vai focar no problema e não vai ter palavra de vida para gerar vida naquilo. O Espírito não encontra a palavra de Deus em nosso pensamento, a não ser preocupações, a crise, a economia, o presidente, a eleição, a violência que a televisão fala. É isso que a minha mente está cheia. Então é isso que quando você olhar para o problema você vai ter, mas não vai encontrar o Espírito Santo falando com você, porque ele não fala essa linguagem. Ele não fala, como está o seu problema? Ele fala, não, como está a sua fé? Como está a sua comunhão com a palavra? Com a oração? Como está a sua vida? Em buscar a Deus, em desejar a Deus. Está bem, eu estou buscando ao Senhor. Então começamos bem, vamos começar a conversar. E ele começa a nos ensinar como agir, para que o mundo físico que nós vivemos, possamos ter experiências sobrenaturais. Quando falo experiências sobrenaturais, é trazer a visão do reino, coisas invisíveis para o visível. É se tornar capazes de, pela fé, gerar coisas invisíveis no invisível. Trazer coisas, pequenas ideias. Eu pensar em um carro, em um modelo de carro, estou dando um exemplo, uma ideia que brota dentro do meu coração, mas toda ideia pode trazer uma visão. E quando uma ideia traz uma visão, acende o coração, acende o desejo, acende a amplitude daquilo, e você começa, é esse que eu quero mesmo. E aí você começa a orar, Senhor, se eu tiver que comprar um carro, eu gostaria de comprar esse carro. E aí você começa a orar, quando o Espírito fala, você pode ter. Por quê? Porque você tem palavra dentro de você, palavra geradora de fé. Então eu creio, Senhor, eu posso. Eu vou começar a orar por isso. Eu vou ter isso. Estou dando uma questão material, mas para entender. Começou tudo numa ideia de um suposto carro que eu gostaria. Mas pode-se trazer esse irmão. Não tenho nem dinheiro para comprar, mas eu tenho a visão. E a visão também tem uma fé. E se eu tenho a visão e a fé, e consigo falar com o Espírito Santo, porque ele encontra em mim fé e visão do reino, então eu sou capaz de trazer qualquer coisa que Deus põe no meu coração, que Deus aprova no meu coração, a existência. Amém? Como eu vou saber
como fazer para trazer isso. Aí Deus nos levou até Josué, capítulo 1, e veio nos falando sobre que primeiro é preciso o quê? Um posicionamento. O posicionamento é levanta-te. Deus não fala com caídos, não fala com falidos na fé, com pessoas que se rendem diante das batalhas, com pessoas que se entregam às forças do inimigo e que abandonam a sua fé por causa de que as coisas complicaram. O Jordão, vocês repetiram comigo, né? O Jordão estava em tempo de enchente. Quando eles foram atravessar, era uma época de colheita, deram ênfase nisso. Era uma época de colheita, e o rio não era nem mais o normal que ele estava, já estava dobrado o rio no seu volume de água, já para enfatizar que não estava só difícil, estava quase impossível aquilo de se transpassar. Mas houve um posicionamento. Então Deus primeiro falou para Josué: levanta-te, deixa o que para trás? Passado. Cemitério, deixa para trás. Perdoa, perdoa e perdoa. E declara: a minha vida é com Cristo, não é com o diabo. A minha vida não é ficar prisioneira por pessoas por causa do rancor, por causa da raiva, ou ficar prisioneiro porque deu errado e eu não consigo conquistar as coisas, nada dá certo na minha vida financeiramente ou nos negócios. Passado não importa mais para a fé. O que importa para a fé é o seu presente, é como você está posicionado. Então, quando o Senhor vem no seu presente, Ele vem na sua realidade e diz: o que você vê? Um vale de ossos secos. Então agora declara: vou te ensinar a você colocar forma nas coisas que os seus olhos ainda não viram. Então ele fala: tome uma posição. Josué, levanta-te. Moisés morreu, mas é com você agora a conversa. É com você que eu quero ensinar e quero tratar para que você viva algo novo. Você vai levar o meu povo a viver a bênção. Você também vai viver a bênção, porque você vai entrar junto com o meu povo, mas é você que vai escolher. Não tenha medo, não fique se avaliando se você pode ou não pode. Confia e se posiciona. E a primeira coisa, um posicionamento. Ele diz para Josué: começa a tomar um posicionamento. Qual foi o primeiro posicionamento que ele falou? Quando ficar de pé, que é tenha disposição, fique de pé, se ponha de pé, se ponha com disposição, com esforço, determinado a fazer aquilo que agrada a Deus. Se ponha de pé, diga: não, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, eu vou fazer, e eu vou mudar esse quadro, essa situação, seja na família, seja nas finanças, seja no que for. Põe de pé, diz: levanta-te, agora esforça-te, tenha disposição agora em buscar uma posição. E quando ele diz sobre estar de pé, ter determinação, ter disposição para buscar, ele disse algo para Josué: a palavra, se encha da palavra. Tudo que estiver escrito nessa lei, leia. E tudo que estiver escrito nessa lei que você aprendeu, declare. E tudo que você lê, declare. Anuncie nas suas palavras o que o seu coração está cheio. Fale da bênção sobre as coisas e não da maldição. Seja instrumento para trazer à existência as coisas que é bênção e não maldição. Ele diz: começa a declarar a minha palavra. E depois ele disse no posicionamento: obediência. Ele disse: guarde, fale e obedeça, Josué. Quando você entender a importância da obediência, porque não adianta você dizer uma palavra que você não obedece, que você não se esforça para obedecer. É uma coisa que dizer: eu conheço as leis de trânsito, mas pouco me importa passar no farol vermelho. É um problema, porque você pode sofrer a qualquer momento o quê? Uma consequência. Porque os conselhos da palavra de Deus são bons e devem ser obedecidos. Porque Deus é soberano e Ele conhece com profundidade aquilo que é bom para nós. Por isso que Ele disse: além de conhecer, se preocupem em fazer, se preocupem em se manter na obediência, se esforcem. Antes era mais difícil porque era pela lei, era mais pesado manter-se na obediência. Hoje é pela graça, se tornou mais fácil se manter na obediência. Então tome uma posição de obediência, esforce. Se eu cair uma vez, levante e tome uma atitude sobre o pecado. Fale para ele: não, na minha vida você não manda mais. Jesus está comigo, a arca está comigo, está dentro de mim. Eu posso dominar você, pecado. Você não vai gerar mais desejos indomináveis em mim.
porque agora eu tenho um Espírito de Deus dentro de mim, e eu posso subjugar você, pecado, desobediência, desejo para fazer as coisas erradas, e você ordena a sua carne: não vou fazer isso, não vou fazer isso, eu quero bater, mas não vou bater, eu quero xingar, mas não vou xingar essa pessoa, eu tenho um novo compromisso com Deus, tenho uma nova aliança, e eu não fui feito mais a nova aliança para agir dessa forma. E aí você começa a tomar um posicionamento de obediência. Primeiro, posicionamento de palavra, de encher-se da palavra, de falar a palavra, de obedecer. Amém? E depois que ele falou sobre a obediência, né, aí ele falou para Josué sobre uma questão muito importante, que ele de novo reforçou: esforce-te para fazer tudo isso. Mas ele disse sobre a arca, sobre preparar. Deus começou a revelar a Josué a presença dele. Confia na minha presença, porque o que você vai ter a favor da sua vida espiritual em Deus, em Cristo, é a presença de Deus, que é a arca que Deus começou a tratar com Josué. A importância da arca, a importância da presença de Deus e das promessas de Deus. E ele falou para Josué: não tenha medo, porque o que você tem a favor da sua vida, a partir de hoje você não vai ser mais derrotado. Ele começou a revelar para Moisés, para Josué, a bênção, e começou a revelar para Josué as promessas, e disse: você não vai ser derrotado, ninguém vai conseguir derrotar você, ninguém vai conseguir vencer você, porque ele estava dizendo para Josué: porque você tem a minha presença. Então a garantia que nós temos de que a visão que estamos recebendo do Espírito Santo somos capazes de trazer existência, é porque temos a convicção da presença de Deus em nós, a presença de Deus conosco, porque Jesus nos trouxe essa condição da presença de Deus conosco, e essa presença de Deus conosco já é mais do que garantida a vitória. Ninguém pode contra Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, nem Satanás, nem magia, nem poderes nessa terra. A palavra de Deus diz que Jesus ele subjugou tudo debaixo dos seus pés, ele sujeitou toda a autoridade e todos os poderes debaixo dos seus pés, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra. Não tem quem possa contra o nome de Jesus na sua vida. Não tem quem possa lhe deter quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Porque a presença do Espírito Santo significa que a arca está em você, a arca da aliança. Há uma aliança com Deus, e a presença é garantia de vitória. E é fora a garantia da vitória, a presença de Deus que te garante a vitória, a promessa de Deus que te garante a vitória. Quando ele diz: vai, porque você vai vencer, eu estou contigo, eu vou fazer, o meu nome você vai fazer coisas maravilhosas. Confia, insiste em obediência, faça o contrário, de odiar, perdoe, ajude, abençoe. Você começa a seguir os conselhos de Deus, então você começa a ver o poder de Deus se manifestar, começa a ver a glória de Deus. Então você tem a favor de vocês, nós temos a nosso favor, é a presença de Deus e a promessa de Deus. Então ele diz para Josué: depois que você posicionou, agora você vai ter que começar a ter uma visão, e a visão é a visão da arca, a visão da presença de Deus que vai te garantir, que é a visão de que o espiritual tem que estar primeiro, à frente de todas as coisas. Do que é espiritual tem que ser posto à frente. A sua visão do que Deus é e do que Ele é capaz de fazer por você tem que estar à frente. E toda atitude, mesmo cheio da palavra, essa confiança: Deus está comigo, e Deus é poderoso para fazer muito mais, Tiago 3,20, do que estou pedindo ou pensando. Cheio da palavra. Eu só posso lembrar dessas palavras porque eu leio, porque estou cheio da palavra, e você deve estar cheio da palavra. O Espírito vai lembrar você das palavras na hora da batalha, na hora de trazer uma visão, uma ideia que veio, que se transformou numa visão, a existência, que eu chamo de liberações da promessa, trazer a existência. E hoje nós viemos falar sobre isso, e quando nós lemos aqui, está dizendo sobre a arca, a importância da arca, a importância de entendermos que o que é espiritual tem que estar na frente. Então Josué, Deus disse para ele: a instrução é: vai à frente do povo, a minha presença, e vai ser liberado o milagre. Então confia, Josué. E nós falamos sobre isso, que deparar com a nossa realidade não é nada fácil, deparar com as nossas dificuldades não é nada fácil. Ver contas para pagar e não ter dinheiro,
ver situações de pessoas conflitadas, problemas familiares, pessoas que são diferentes, nós agindo de forma contrária ao que pensamos, decepcionando, criando situações contrárias no trabalho conosco. Não é nada fácil a nossa realidade. Jesus disse: no mundo vocês vão ter preocupações, aflições, situações conflitantes, mas Ele disse: tem bom ânimo. A mesma coisa que Deus disse para Josué: anima-te, esforça-te, vamos, levanta, porque eu estou com você. Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Ele disse eu venci o mundo, é porque eu estou em você, e a sua fé vence o mundo, vence qualquer coisa nessa terra. Confia no Senhor, conquista, como diz a música, conquista. Não fique parado olhando o problema e se rendendo àquele problema. Quando a gente tem a presença de Deus à nossa frente, o que é espiritual à nossa frente, como um símbolo que era a arca da aliança, então nós não temos visão, foco no problema, nós temos foco no que Deus pode fazer. O nosso foco está no que a fé pode fazer, no que a palavra pode fazer, e não no que o problema, o tamanho dele, se é gigante ou se deixa de ser gigante, se é difícil ou se não é difícil. Eu oro pelos problemas, mas oro com a fé para que os problemas sejam resolvidos, e não para medir o problema, e não para, como ele é grande, não para ficar admirando ele, como os espias de Moisés erraram, observando o problema. Moisés não pediu para eles ir lá observar o problema, pediu para ele observar se a terra tinha leite e mel mesmo, e eles trouxeram problemas, porque a visão estava no problema. Mas quando a visão está na palavra de Deus, quando os espias de Josué foram lá, já foram cheios da palavra que Josué liberou, Deus está conosco e a promessa é terra boa. Vá lá e confirma se essa terra é boa. E quando eles voltaram, eles falaram: certamente a terra é boa. E não tem problema nenhum, os caras estão morrendo de medo de nós. Eles não falaram de gigante, não falaram de nada, só falaram isso, estão morrendo de medo de nós. Jericó, é só chegar lá e tomar posse. Posição de fé, está entendendo? Na mente cheia da palavra, cheia do Espírito, gera visão de fé. Então você não tem medo do problema, você vê o problema e não tem medo dele, porque o Deus que está em você, a sua fé, a sua comunhão com o Espírito Santo te gera a certeza da vitória, a certeza que Deus vai estar com você, por mais difícil e contrário, ainda que seja um tempo de colheita e as águas se dobraram. Estava difícil, agora ficou mais difícil ainda, pastor. Quantas vezes eu vi isso? Que pode ser que agora ficou pior. Não, ficou pior porque quanto mais água, maior é o poder de Deus para poder abri-las, e maior é o testemunho daquilo que estava difícil. Amém? Então Deus faz coisas maravilhosas, Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então a arca tem uma representação, a arca da aliança, e é isso que eu gostaria só de falar com vocês hoje. Abra em Hebreus 9, e vamos falar um pouco sobre essa arca. E essa arca da aliança, eles estavam andando com ela, a presença de Deus representava que estava com eles, mas Deus estava em todos os lugares ali, com certeza, mas a arca representava a aliança que Deus tinha com aquele povo. Então a arca física que ali estava, tinha algumas coisas dentro dela, que representava a aliança que ele tinha com aquele povo. Então onde a arca ia, onde eles levavam a arca do sacerdote, então ali Deus estava presente. O poder glorioso de Deus se manifestava naquele lugar, onde a arca estava, e os sacerdotes invocavam Deus. Mas essa arca era física, amém? Mas nós vamos falar agora dessa arca. E em Cristo Jesus, essa arca que era física, se tornou uma arca espiritual, uma arca de aliança espiritual. Porque a arca que antes de Josué estava na lei, estava em Moisés, a arca que Jesus nos trouxe está nele, no Espírito dele, porque ele se tornou a própria arca da aliança em nossas vidas, presente em nossas vidas. E não mais uma arca física, mas uma arca espiritual, presente no nosso coração, presente na nossa alma, no nosso espírito. Hebreus 9 está dizendo no versículo 1: ora, naquela primeira aliança entre Deus e seu povo, havia normas para adoração, havia um tabernáculo aqui na terra. Dentro desse tabernáculo havia 2 compartimentos. O primeiro compartimento, chamado lugar santo, continha castiçal de ouro e uma mesa com pães sagrados. Depois havia uma cortina, e atrás da cortina um compartimento chamado Santos dos Santos.
onde hoje nós podemos entrar. Nesse compartimento, versículo 4, havia um altar do incenso, todo de ouro, e a arca de aliança. Então, no lugar santo dos santos, havia ali um altar de incenso, todo de ouro, e uma arca da aliança, inteira. Olha só o que tinha na arca: inteira, coberta de ouro puro, e dentro da arca estavam as tábuas da aliança, um vaso de ouro e um pouco de maná, e a vara de Araão que floresceu. E acima da arca de ouro havia estátuas de anjos chamados querubins, os sentinelas da glória de Deus, com as suas asas estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamada propiciatório. Mas basta desses pormenores. Quando Cristo veio, versículo 11, veio como sumo sacerdote desse sistema melhor que nós agora temos. Ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e mais perfeito, e não foi feito por homens, nem faz parte dessa criação. O versículo 12: e uma vez por toda levou o sangue para dentro do Santo dos Santos e salpicou sobre o propiciatório, mas não era sangue de bodes, nem sangue de bezerro. Lá ele lavou o seu próprio sangue, e esse sangue ele garantiu a nossa salvação. Versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo transformará nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levavam à morte e nos faz desejar servir a Deus viventes. Pois com a ajuda do Eterno Espírito Santo, Cristo, de bom grado, entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados, e que ele era perfeito, sem uma única falta de pecado. Cristo veio para ser mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir a herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhes prometeu. Repete comigo: Cristo veio ser mediador numa nova aliança, para que todos que crêem possam herdar para sempre as maravilhas das promessas de Deus. Porque Cristo morreu para livrar-nos do castigo do pecado, eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Este é o sangue que marca o começo da aliança entre vocês e Deus, aliança que Deus mandou que vocês obedecessem. De fato, podem dizer que sobre a antiga aliança quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E por isso que essas coisas aqui na terra, e tudo quanto se achava nela, tudo copiado das coisas que estão no céu, tinha de ser purificado dessa maneira, salpicando tudo com sangue de animais. Mas as coisas reais do céu, das quais essas daqui de baixo são simples cópias, foram purificadas com oferta muito mais preciosa, porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus em nosso favor. Ele apareceu em nosso favor. Não foi no lugar terreno, não foi na arca física, não foi no lugar físico mais da simbologia, mas ele entrou no lugar terreno de adoração a Deus. Ele entrou em nosso favor no mundo espiritual agora. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Não, porém, para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote aqui na terra ofereceu o sangue de animais anualmente no Santo dos Santos. Versículo 26: se ele tivesse que ficar oferecendo sangue todo ano, então ele teria que morrer várias vezes. Se isso tivesse acontecido, seria necessário que Cristo teria que morrer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas não,
quando chegou o tempo certo, ele veio uma vez por toda, a fim de afastar para sempre o poder do pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Versículo 27, está acabando. E o tal como está determinado, que os homens morram uma só vez. O seu tempo é chamado hoje, uma só vez. E depois disso, vem o julgamento de Deus. Versículo 28. Assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá para trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Alabadia por amor. Eu entendo você entender. Talvez você não leia isso na sua vida, talvez demore para ler um dia, mas Hebreus 9 está falando sobre a arca, a posição de Cristo, o que Cristo representa e o que a arca da velha aliança representa, a arca da aliança no Velho Testamento. Então eu queria só destacar duas coisas. O Espírito Santo, quando falava comigo de madrugada, o Espírito deixou bem claro que a tampa do propiciatório, se vocês entenderem esse capítulo, vocês vão ver que quando fala propiciatório, está falando na tampa. A tampa da arca era chamada de propiciatório, é onde entrava lá o sumo sacerdote e jogava sangue. Então, se o povo estava cheio de pecado, e quando ele se arrependiu do pecado, então ele vinha com a sua oferta de um cordeiro e jogava sobre o propiciatório, que era sobre onde estavam os dois querubins, né? Virado um para o outro. Ele jogava ali, aspergia o sangue e orava a Deus. Então Deus, quando limpava, quando a glória de Deus vinha no Santo dos Santos e o sangue desaparecia, porque era enxugava, como tivesse passado alguém lá e limpado tudo. Quando limpava tudo, era sinal de que Deus perdoou o pecado do povo por causa do sangue. Aí o sacerdote voltava lá, o sumo sacerdote, ele via limpo, é porque Deus aceitou o sacrifício e o pecado do povo foi perdoado. Então esse propiciatório representa agora Jesus dizendo, não mais agora pela antiga forma física, que era uma imitação do que Deus acontece nos céus. Ele disse, agora há um sacrifício, um único sacrifício. Não precisa mais os homens virem aqui de ano em ano, porque o sumo sacerdote fazia isso todo de uma vez por ano, ele ia e derramava o sangue. Ele falou, agora não vai mais precisar disso, porque agora eu vou morrer, e não há sacrifício semelhante a mim, não há pecado em mim, sou o cordeiro perfeito, e eu vou morrer por vocês, e vou aspergir esse sangue agora, para que haja uma aliança, não mais uma arca de aliança física, baseada na aliança, na presença de Deus, na vida do povo, uma aliança física, uma aliança simbólica, mas uma aliança verdadeira e espiritual agora, porque eu vou trazer a presença para dentro dessas pessoas que creem. Então ele disse, eu mesmo me aspergi. Jesus se fez o sumo sacerdote e aspergiu o sangue sobre a arca espiritual que ele disse que está no céu, que é semelhante ao céu. Ele se lançou sobre o propiciatório do seu próprio sangue. Ele se sujeitou à espada de Deus passar por ele, à justiça de Deus passar por ele. Sofreu a perseguição, a traição, as angústias, ele sofreu toda espécie de malignidade, que foi como tivesse torcido ele numa esmiadeira, ele tivesse esmagado, ele foi esmagado pelos nossos pecados. A espada de Deus passou sobre Jesus. Ele se permitiu para que o sangue que ele fosse derramar na cruz, quando morreu, pudesse ser derramado sobre essa tampa da aliança, da maneira física, a tampa do propiciatório, para que ali, aquele sangue, o Senhor olhasse para aquilo uma única vez agora e pudesse perdoar os seus pecados pela fé. Então toda vez que o Senhor vem para olhar o que está sendo oferecido a seu respeito, quando ele encontra Jesus, o sangue de Jesus, a sua fé no sangue de Jesus, então ali imediatamente ele derrama a sua glória e é limpado, e os seus pecados são perdoados, porque ele olha para você. Uma vez perguntei para Deus, Senhor, o que tu vê nas pessoas? A beleza, o que tu vê nas pessoas, a espiritualidade dela, é a profecia, é o profeta, o grande pregador que ele é. Ele diz, não, a única coisa que eu vejo nas pessoas que vêm na minha presença é o sangue. Eu não vejo mais nada, eu vejo o sangue do Cordeiro, o sangue sobre eles. E quando eu encontro o sangue do meu Filho amado, então eu encontro com eles, eu vejo eles em mim, e eles me veem,
e eu me revelo a eles. Então o Senhor não vê nada mais em nós, porque não foi por mérito, foi por misericórdia que Jesus morreu na cruz por você e por mim. Então por essa misericórdia que Jesus derramou, é que Deus vem com a sua glória, e Ele limpa o propiciatório, o lugar onde Jesus derramou o sangue por você, e os seus pecados são perdoados, não mais um ato físico, mas um ato espiritual. Não se precisa mais derramar sangue de bode, porque Jesus derramou o seu sangue. Ele foi o Cordeiro vivo de Deus. Então ele se fez, e aí vem a revelação do Espírito. Eu vou falar, porque o Espírito quer falar. E aí ele veio falar da revelação. Então quando ele disse que ele se sujeitou à espada de Deus, para derramar o sangue sobre o propiciatório, a tampa da aliança, da casca da aliança, que é a arca da aliança, ele se propôs, ele foi cortado por uma espada. E sabe qual foi a espada? A espada que está lá em Gênesis capítulo 3, dá uma olhada lá para você ver, no versículo 23, que diz que o Senhor estava no Éden, e quando ali, havendo lançado fora o homem, versículo 24, do oriente, do jardim do Éden, os querubins, uma espada flamejante, quer dizer, uma espada se movia. Ele colocou os querubins para que o homem, Adão, não voltasse mais com Eva para dentro do Éden. Ele expulsou o homem e colocou ali querubins para guardar aquele lugar. E ali uma espada, uma justiça, que representa a justiça de Deus, andava de ponta a ponta naquele jardim. Ninguém poderia passar por aquela espada. Por isso que ele diz que Jesus se dispôs a passar por essa espada, pela justiça. Ele submeteu ao sacrifício de cruz, a maldição, para que nós nos tornássemos benditos. Então quando Jesus entrou, essa espada que ele está dizendo aqui, que se movimentava, flamejante, que se movia de um lado para outro, que corta dos dois lados, que ela não tem como passar por ela, Jesus passou por ela e tocou nele, e ele foi sacrificado, e ele derramou o seu sangue. E porque ele derramou o seu sangue, ele entrou num lugar de volta ao Éden. O Éden, quando Adão estava lá com ela, como falei para vocês, representa a presença, o primeiro Éden, representa a presença de Deus, a intimidade que Deus tinha com os homens, com as pessoas, com Adão, com Eva, e que ele queria ter com os homens. Ali estava o plano inicial de Deus, relacionamento, intimidade com o homem. Então Jesus trouxe de volta essa condição. Então quando diz os querubins sobre a tampa da arca da aliança, está dizendo, como se referindo à presença de Deus que ficou limitada aos homens, a intimidade com Deus por causa do pecado. Mas Jesus trouxe o sangue sobre a tampa da arca, propiciatório, uma palavra difícil, mas trouxe o sangue sobre a tampa da arca, e aí fez com que passasse por essa espada, e ele passou por nós essa espada, e essa espada não passa mais em nossa vida. Nós podemos ir para a presença de Deus agora diretamente. Quando nós cremos em Jesus, quando nós temos Jesus conosco, nós temos a arca completa conosco, a arca que nos dá a presença de Deus, a condição de andar no novo Éden da fé, um Éden onde traz a presença do Espírito Santo para falar conosco, o próprio Deus falar conosco. Então nós entramos na presença, novamente no Éden, que é a presença de Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, porque Jesus se sujeitou à espada flamejante. Ele, aquele que impediu o homem entrar de volta no Éden, na presença de Deus, Jesus entrou e nos deu a condição de entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele te deu essa oportunidade. Ele se fez a própria arca, ele fez o sacrifício, ele se fez de tampa, de propiciatório, ele se fez sumo sacerdote, fez tudo para que pudéssemos reconciliar a nossa vida com Deus. Então essa é uma revelação que o Senhor trouxe, de que para isso Jesus fez, pelo propiciatório, derramar do sangue, para que você voltasse à comunhão com Deus, a intimidade com Deus como era no Éden. Você tem esse privilégio hoje. Por isso devemos buscar, devemos nos posicionar no embrião da fé que eu falo, que é o encontro do teu Espírito com o Espírito Santo, está cheio da palavra, para poder entender o que o Espírito quer falar, porque Deus te deu essa nova condição de entrar nesse novo Éden, na graça de Cristo, pela graça de Cristo. Você pode falar direto com Deus. O Senhor falava sobre isso. Ele se fez sacerdote, ele se fez arca, e essa arca habita em nós. Mas eu gostaria que você voltasse lá em Hebreus 9, para nós falarmos só duas coisas.
no versículo 4, ao que tinha dentro dessa arca. Você entendeu agora sobre a tampa da arca propiciatória e sobre os querubins sobre essa arca, que representa os querubins que guardavam o Éden, porque o homem perdeu a intimidade com Deus, a comunhão. Mas hoje você pode entrar nesse Éden, nesse Santo dos Santos, e falar com Deus. Mas o que tinha dentro dessa arca é muito interessante. Versículo 4 de Hebreus 9 diz: nesse compartimento havia um altar de incenso todo de ouro e uma arca de aliança, a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro puro. E dentro da arca estava, repete comigo, estavam as tábuas da aliança, ou os 10 mandamentos de Moisés, e um vaso de ouro, repete comigo, um vaso de ouro com um pouco de maná, e a vara de Arão que floresceu. E a vara de Arão que floresceu. Então havia ali 3 coisas. A primeira era um vaso, ele falava, um vaso cheio, um vaso de ouro, cheio de maná. Não é isso que está falando aí? E depois ele falou que existia lá a tábua da aliança, um vaso, a primeira tábua da aliança, que é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a ordenança de Deus. E ali tinha também um vaso cheio de pão de maná, e a vara de Arão que floresceu, ou floresceu com uma flor chamada amendoeira. Amendoeira, né? Amendoeira, acho que é isso. Amendoeira, está falando aí na Bíblia. Floresceu com uma espécie de uma planta, cujo significado dela é zelar. Significa zelar no grego. Mas o que eu quero dizer para vocês não é explicar sobre o grego, mas falar sobre esse significado. Então lá dentro tinha primeiro um vaso de ouro, que representa a nova natureza divina que temos em Cristo Jesus. O vaso de ouro com maná, com um pouco de maná. O que era o maná? O pão que veio do céu. O pão que veio do céu. O vaso de ouro representa o Espírito de Deus, representa o Espírito Santo, nos revelando o pão que veio do céu, nos revelando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, de salvação em Cristo. Então, dentro dessa arca está o Espírito de Deus, trazendo salvação, trazendo revelação da palavra de salvação, que é o que ele testifica. E depois ele diz que havia dentro desse vaso, havia maná, exatamente, que é essa palavra de salvação, um vaso de ouro, dentro dele maná, que é o alimento, que é o que o homem precisa. Por isso Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem de Deus. E quando ele estava se referindo a isso, ele estava se referindo ao alimento que vem de Deus, que é a palavra de salvação, de vida eterna, que Cristo veio trazer para os homens. Aí depois ele disse que havia ali dentro da arca a tábua da lei. E quando ele estava falando da tábua da lei, ele estava dizendo da condição de bênção que recebemos quando obedecemos a palavra de Deus pela graça. Então a necessidade da obediência, a necessidade do Espírito e da palavra de salvação dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, precisa estar presente essa arca. A arca, essa vida de Cristo em nós tem que estar presente, o Espírito Santo, a palavra de salvação e a palavra de obediência, a palavra que Deus nos revela, os ensinamentos, as ordenanças de Deus, que vem exigir de nós, de uma certa forma, a obediência, que quer nos levar a uma vida abençoada através da obediência. Então, a obediência às ordenanças de Deus faz parte da necessidade para vivermos, para sentirmos essa aliança que Cristo trouxe conosco. Não tem como se encher da palavra e não praticá-la, porque aquele que não pratica a palavra é como uma onda que vai e se desfaz. É como alguém que se olha do espelho e depois não se lembra quem é. Mas aqueles que ouvem e praticam a palavra, este sim pode dizer: sou filho de Deus, porque entendi e pratico essa palavra. Ele diz também, por último, que a vara, existia uma vara lá dentro, um pedaço de madeira, que era uma vara, um cajado, né, de Arão, que floresceu com amendoeiras, que é uma planta, uma flor, que representa, no grego significa shoqued, significa velar, zelar pelas promessas. Isso, conforme baseado em Jeremias 1,
O Senhor disse a Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir a palavra, a minha promessa. Então o que ele trouxe? A palavra, o Espírito Santo trazendo palavra de salvação para nós, de livramentos, trazendo palavra dos céus, o pão que veio do céu, que era o maná dentro do vaso. E depois ele disse o quê? Ele trouxe a palavra de salvação para nos levarmos à obediência a Deus, aos mandamentos que Ele nos ordenou. Porque Jesus disse, eu não vim anular os mandamentos, a lei, eu vim cumpri-la. Aquilo que é bom não pode ser tirado. Aquilo que é bom para a nossa vida espiritual tem que ser mantido. E Jesus disse, eu vim cumpri-la, a lei. Por isso que as tábuas estão lá. Eu quero ter comunhão com Deus, Espírito Santo, palavra de salvação. Eu tenho que crer que Jesus é o meu Salvador. Eu tenho que estar nele, nessa fé. Você quer ter comunhão, quer ter a presença de Jesus na sua vida, a aliança completa na sua vida com Jesus, então também tenha a tábua, a obediência, o compromisso em obedecer. E por último ele disse sobre a vara, que é a autoridade de Deus das promessas. Dentro da arca, a vara de Abraão, quando Deus tratou com Jeremias, dizendo o que vês, ele disse, eu vejo uma amendoeira. Aí o Senhor disse, sobre essa amendoeira, então vocês vão se lembrar que esta flor representa que eu zelo pela minha palavra. Aquilo que eu dei como promessa, como diz zelar, é que eu vou cumprir tudo que eu falei para vocês. Se eu falei que vocês podem, é porque vocês podem. Se eu falei que vocês vão conseguir, é porque vocês vão conseguir. As promessas da palavra para a sua vida, as promessas de bênção, de vitória, de conquista, de autoridade, que a palavra de Deus nos revela como igreja que temos em Cristo, está de pé. Ele diz, eu zelo pela minha palavra. Então dentro da arca existe o Espírito, palavra de salvação, palavra de obediência, para a obediência, e existia também autoridade para cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aí você pega Josué e vê que tudo que Deus falou estava dentro da arca na vida dele. Guarda a palavra no seu coração. Levante, fique de pé. Posição firme. Espírito, cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de salvação. Confia. Deus está com você, Jesus está com você. Fica de pé. E ele disse, agora encha-se da palavra. E depois ele disse, agora encha-se da obediência. Deseje obedecer, esforço para obedecer. E ele disse, agora se encha da autoridade que esta palavra gera no seu espírito. E comece a ministrar a minha promessa, comece a ordenar as bênçãos, comece a viver as minhas bênçãos. E como diz começa a viver, é quando você vai igual Josué, entrando de encontro com a sua realidade, e não para olhar o tamanho do problema, mas para olhar o que Deus quer fazer ali, e o que Deus pode fazer ali. Então quando eu olho para o problema, isso aqui pode ser curado, porque a Bíblia diz que pode, tem cura para isso. Quando eu olho para isso, é problema financeiro, mas eu sei que Deus está comigo, então Ele é dono do ouro e da prata, e Jesus disse que tudo que eu pedir em seu nome, Ele vai me dar, então eu creio. Então não vou voltar com a minha mão vazia, vai ter resultado, vai ter porta aberta, porque é promessa de Deus, a palavra de Jesus, várias promessas de Jesus. Eu estou com vocês, não tenha medo, não vou deixar vocês, não vou desamparar vocês, não tenham medo, é promessa, é a amendoeira que o Senhor disse em Jeremias 1. O que vês, Jeremias? Eu vejo a amendoeira, eu vejo a promessa. Então Josué também viu a promessa, e por ele ter visto a promessa, a palavra, a obediência e a promessa de Deus, ele não temeu, ele foi de encontro às águas. E ali ele não teve a visão do homem medroso, do homem fraco, mas do homem cheio de fé. E os sacerdotes entraram. Precisou dos homens específicos, sacerdotes entrar para poder as águas se abrindo e o milagre acontecer. Mas hoje vocês não têm mais a figura dos homens, porque Deus constituiu você sacerdote, e Jesus habita em você como uma arca. Em Jesus, Ele é a arca da aliança com Deus. E quando você crê, a arca da aliança está dentro de você. Então dentro de você tem o Espírito de Deus, dentro de você tem a palavra de salvação, dentro de você tem a palavra que te orienta a obediência naquilo que agrada a Deus, dentro de você tem a autoridade de Deus para cumprimento da sua promessa, porque Jesus está dentro de você, que crê no seu nome. A arca está dentro de você. Os querubins já não impedem mais você entrar no Éden, você entrar na presença de Deus.
você entrar para falar com o Pai. Você não tem mais vergonha da sua nudez, dos seus pecados, porque você está purificado por um sangue que foi derramado no propiciatório. A aliança está dentro de você, o sangue te cobriu, os seus pecados foram colocados no passado, foram esquecidos. Então você pode falar com Deus hoje, pode confiar na presença dele com você aonde você for, e um mar vai ter que abrir, e as águas vão ter que se abrir, os problemas vão ter que ter uma solução, as dificuldades vão ter que ser uma solução, porque Deus está com você, e é o que você tem a seu favor. A visão, corrija a sua visão, corrija o seu posicionamento na palavra, na obediência, e corrija a sua visão. Deus presente já é o favor que você necessita. Quando diz o favor, é o poder que você precisa para vencer, é a presença de Deus. Isso já é mais do que suficiente. E além da presença de Deus, diz: confia naquilo que eu falei, a minha promessa. Ele te deu autoridade para ordenar a bênção. Aquilo que ele disse vai ser abençoado, ainda que seja uma terra seca, você vai ordenar: em nome de Jesus, brote terra, e ela tem que dar o fruto, porque é promessa de Deus, de que não te deixarei e não te desampararei. Rabadia por nós, radia coxo, feche seus olhos. Naracamodia que Deus liamodia as tuas que lamas. Eu te louvo, Senhor, te agradeço pela tua palavra, e que não venhamos nunca se esquecer das tuas promessas, Senhor. Não venhamos nos esquecer nunca da tua presença em nós. Obrigado, Jesus, porque a arca está em nós, porque a arca da aliança representa a ti, Jesus, agora dentro de nós, nos dando condição de entrar no Santo dos Santos e poder falar com o Pai, e poder compartilhar a nossa vida, a nossa intimidade, e poder receber aquilo que o Pai preparou para aqueles que o amam. Obrigado, Senhor. Obrigado pela fé que derramaste no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo amor que derramaste em nosso coração. Obrigado porque hoje o irmão, a irmã que está aqui, pode ficar de pé sem dúvida, sem medo algum. Ele pode pisar nas águas e vai se abrir. Porque ele tem fé para isso. Jesus colocou dentro deles a palavra, colocou dentro de nós o maná, a palavra de salvação. Dentro do vaso de ouro, a nova natureza divina está dentro de nós agora, o Espírito de Deus. Jesus, Senhor, tu nos deste o teu Espírito, e eles podem agora, eu posso crer nessa presença que é sobre todos. Eu posso crer que Deus está ao meu favor, e em tudo que eu fizer Ele estará comigo, e eu creio que com Deus eu vencerei, eu saltarei muralhas, eu vencerei todos os obstáculos, porque o Senhor é quem segura nas minhas mãos. Eu creio, Pai, na tua palavra, na promessa das tuas palavras, que não pode mentir. Eu creio, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra cumprirá. É como a amendoeira, Senhor, a amendoeira, Senhor querido, é o símbolo perfeito, que quando acaba o inverno, Senhor, é a primeira flor a florescer, e essa promessa vai florescer, ainda que momentos de inverno, ainda que momentos que parece que o tempo parou, que as coisas não mudaram, Senhor, florescerá como a vara de Araão, porque está dentro da arca. Porque a promessa está dentro da arca, que é Jesus. Está dentro de nós essa palavra, que é Jesus, a palavra viva de Deus dentro de nós. Essa aliança não está mais fora, essa arca de aliança não está mais fora. Não precisamos ficar esperando os profetas, não precisamos ficar esperando os pastores ir à frente para abrir, para mudar essa situação. Hoje nós temos a arca dentro de nós, e nós podemos andar em direção à vitória, porque Jesus está dentro de nós, pelo seu Espírito, essa nova natureza divina. Eu creio, Pai. Eu peço agora, Espírito de Deus, abençoa, que eles nunca se esqueçam desta palavra, e que se posicione firme, Senhor, que temos a visão correta, a visão ao nosso favor, a presença de Deus e as suas promessas na sua palavra, e não precisamos temer o que vamos ter que encarar
ainda que tenhamos que ir em direção a Jericó, às muralhas, a outras dificuldades, não temos medo, porque o Senhor está conosco, e porque Ele está conosco, não temerei mal algum, ainda que eu ande por um vale de morte, não temerei mal algum, em nome de Jesus. Marabadia Corvo. Senhor, obrigado, que a Tua palavra permaneça em nós, e o Teu nome, Jesus, seja glorificado para todos sempre. Amém. Marabadia Corvo. Glória a Deus, amém. Vamos ficar de pé. Eu queria que os irmãos pegassem a Santa Ceia.